Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje começaremos a falar sobre a menoridade e dentro deste assunto focaremos outros aspectos como a incapacidade, a inabilidade e outras questões que irão surgindo ao longo das nossas aulas. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então começar a falar um pouco sobre a menoridade. A incapacidade dos menores começa com o seu nascimento e cessa aos 18 anos naquilo que é o sistema genérico. O sistema genérico, então, divide-se em sistema genérico rígido, em que a idade funciona, então, como uma fronteira inelutável entre a capacidade e a incapacidade. E temos também o sistema genérico gradativo, em que há uma ideia de evolução progressiva, a diminuição da incapacidade com a progressão do tempo. A pessoa vai se tornando mais capaz. O sistema, então, que vigora em Angola é o sistema fixo ou rígido. No entanto, o legislador introduziu elementos de atenuação dessa rigidez. É rígido porque se atribui uma idade específica, 18 anos. No entanto, existem três momentos fundamentais que envolvem uma grande modificação jurídica do menor. O primeiro momento ocorre aos 7 anos. Há, a partir daqui, um termo de presunção de imputabilidade do menor, conforme nos menciona então o artigo 488, número 2 do Código Civil. Este artigo tem como título imputabilidade e o número 2 diz o seguinte: presume-se falta de imputabilidade aos menores ou nos menores de 7 anos e nos interditos por anomalia psíquica. Depois temos um outro momento que ocorre aos 14 anos. A partir desta idade, tende-se a entender a vontade do menor na resolução dos assuntos do seu interesse, como então nos menciona o artigo 137, número 2 do Código de Família. Vamos então dar uma vista de olhos a este artigo. Artigo 137 do Código de Família tem como título Dever de Obediência e o número 2 diz-nos o seguinte: à medida do seu desenvolvimento, a personalidade e vontade dos filhos deve ser tida em conta pelos pais. Um terceiro momento, então, ocorre aos 16 anos. Aqui verifica-se o alargamento da capacidade de gozo e de exercício do menor. Vamos só dar uma vista de olhos rapidinho ao artigo 127, número 1, a linha A do Código Civil, que tem como título Exceções à incapacidade dos menores. E diz-nos o seguinte: no número 1, são excepcionalmente válidos, além de outros previstos na lei, a linha A, os atos de administração ou disposição de bens que o menor haja adquirido por seu trabalho ou indústria, vivendo sobre si, com permissão dos pais, ou pelas armas, letras ou profissão liberal, vivendo ou não em companhia dos pais. Bem, o alargamento então da capacidade de exercício verifica-se, pois, a partir do momento em que o menor pode casar ou contrair matrimônio, e o alargamento da incapacidade de exercício verifica-se nos termos do artigo 24, número 2 do Código de Família, em que os pais têm de ter em consideração os interesses dos menores. Devem ainda ter em conta a maturidade do filho e a maioridade atinge-se aos 18 anos, conforme menciona então o artigo 122 e 130 do Código Civil. A incapacidade do menor também pode cessar através da emancipação. Esta faz então cessar a incapacidade, mas não a condição de menor. Vocês poderão dar uma vista de olhos aos artigos 133 do Código Civil e os artigos 132. Em Angola, a emancipação só é feita através do casamento. Vamos falar um pouco sobre os efeitos no plano da incapacidade de gozo e de exercício. O menor tem capacidade de gozo genérica, conforme já mencionamos
no artigo 67 do Código Civil, mas, no entanto, sofre algumas limitações. Limitações em relação à capacidade de gozo e à capacidade de exercício. Quando falamos das limitações à capacidade de gozo, primeiro temos que ter em conta que até aos 16 anos não lhe são reconhecidos os direitos de casar e de perfilhar. E, segundo, é vedado o direito de testar até a emancipação. E, terceiro, afeta então o poder paternal. Quando tivermos a falar sobre a incapacidade de exercício, poderemos mencionar aqui o artigo 123 do Código Civil, num primeiro aspecto, que fala sobre o regime da incapacidade de exercício genérica. Não é absoluta, porque nos termos do artigo 127 do Código Civil prevê várias exceções. Segundo, o artigo 268 do Código Civil fala da capacidade de entender e querer, e no número 3 fala do perfilhar aos 16 anos. Pode então exercer o poder paternal em tudo o que não envolva a representação dos filhos e administração dos bens dos mesmos. E conforme menciona então, para salvaguardar esses aspectos, os artigos 138 e 143 do Código de Família, interpretação a contrário, e artigos 153, 156 também do Código de Família. Vamos falar um pouco sobre os valores dos atos praticados pelos menores, em conformidade com a ressalva feita no artigo 123 do Código Civil. Existem então exceções à incapacidade. Assim, os menores podem praticar atos de administração ou disposição dos bens que o menor haja então adquirido por seu trabalho, não é? Artigo 127, a linha A. São válidos os negócios jurídicos próprios da vida corrente do menor, que, estando ao alcance então da sua capacidade natural, só impliquem despesas ou disposições de bens de pequena importância. Artigo 127, a linha B. São válidos também os negócios relativos à profissão, arte ou ofício que o menor tenha sido autorizado a exercer ou praticado no exercício dessa profissão, arte ou ofício. Artigo 127, a linha C. Podem contrair validamente casamento desde que tenham idade superior a 16 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Aqui já estamos perante ao artigo 24, número 2 do Código de Família. Os demais artigos mencionados pertencem ao Código Civil. Os negócios jurídicos então praticados pelo menor, contrariamente à proibição em que se cifra a incapacidade, estão feridos de anulabilidade. As pessoas com legítima para arguir esta anulabilidade são o representante do menor dentro de 1 ano a contar do conhecimento do ato impugnado, o próprio menor dentro de 1 ano a contar da cessação da incapacidade, ou qualquer herdeiro igualmente dentro de 1 ano a contar da morte, se o hereditando morre antes de ter expirado o prazo em que podia então ele próprio requerer a anulação. O direito então a invocar a anulabilidade é precluído pelo comportamento malicioso do menor, no caso de este ter usado dolo ou má-fé, a fim de se fazer passar por maior ou emancipado, conforme então nos diz o artigo 126 do Código Civil. Entende-se assim que ficam inibidos de invocar a anulabilidade não só o menor, mas também todos os herdeiros ou representantes. Bem, vocês poderão analisar mais sobre esta matéria se derem uma vista de olhos aos artigos 125 do Código Civil e 126. Hoje ficaremos por aqui, daremos continuidade a este assunto na próxima aula. Até lá, fique bem.